E a gente está falando muito aqui também desse samba da Portela, esse enredo da Portela. E recentemente teve inclusive uma polêmica com relação ao governo do estado repassar recursos para auxiliar a escola na elaboração desse desfile. E aí o Eduardo Leite depois disse que não era bem assim, enfim. Como é que vocês viram esse debate? Ou chegaram a acompanhar? Claro, a Fernanda imagino que sim, mas os demais também. Mas a Fernanda, se quiser explicar aí como é que ficou essa polêmica aí, Fernanda, como é que você viu esse debate? Esse debate, eu acho que ele foi o suprassumo da forma como o racismo opera no estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, ele evidencia uma falta de letramento político mesmo, no sentido da gente entender de onde vêm os recursos, como que eles são alocados, aquela velha história em casa, né? A gente tem o dinheiro para pagar a conta da luz, a gente tem dinheiro para pagar a comida, para pagar o aluguel, e são valores que tu não consegue mexer muito de um lugar para o outro, até porque se tu não pagar o aluguel, tu vai ser despejado, não vai adiantar tu ter pagado a luz. O Estado e a Federação, de uma forma geral, funcionam da mesma forma, só que as pessoas não têm essa dimensão de como que esses valores são alocados. Então, via a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e os programas que o governo tem, a ideia era que se fosse aportado um recurso para a Portela, que estava relacionado, inclusive, a levar lideranças negras daqui do estado do Rio Grande do Sul para que pudessem participar do desfile efetivamente, né? E a forma como isso foi colocado no debate público foi no sentido quase que está se tirando dinheiro da reconstrução das cidades pós-enchente para aportar para uma escola de samba carioca. Foi uma discussão muito rasa. E eu tive uma oportunidade que eu agradeço imensamente, uma repórter aqui do grupo GZH, Camila Bengo, fez uma entrevista grande comigo. Eu tive a oportunidade de entrar um pouco nesses detalhes e assim que a entrevista foi publicada e foi para o ar, vários amigos que trabalham com segurança digital entraram em contato comigo e perguntaram: Fernanda, como é que estão as tuas redes? E eu não entendi muito bem, até porque eu sou uma historiadora, eu não sou uma pessoa das mídias. E aí eu falei: olha, meu perfil está aberto, então faz isso, faz aquilo, porque tem muito hater nos comentários da matéria do GZH. Se tu olhar, foi uma matéria que saiu perto da vitória do Mineirinho, que a gente chama de uma vitória, né? Do Mineirinho na descida da rampa, então os olhos estavam todos voltados para o Rio Grande do Sul, e a matéria teve muito mais comentário que as do Mineirinho, né? Então, aquilo foi uma demonstração de como incomoda na sociedade gaúcha falar sobre esses, são verdadeiros quistos raciais, que não foram impostos por nós, pessoas negras, mas por uma sociedade do entorno que ainda diz que a população negra, se existe, tem que ficar num lugar que é só restrito para ela. Tem que ficar num lugar que é impedido de maior visibilidade. Isso já aconteceu outras vezes na história do Estado. A gente viu nas discussões sobre cotas nas universidades. É importante que se diga, as cotas na universidade pública para todo o Brasil são cotas sociais, e depois do social vem o recorte racial. Nunca foi, a política aprovada em 2012 não foi uma cota de recorte racial, e, no entanto, as pessoas se incomodaram e se incomodam até hoje. Os comentários vêm nesse sentido, com as pessoas negras. E esquecem que a maior parte das pessoas que acessam a universidade pública hoje são pessoas não negras, que, felizmente, são beneficiadas por uma política que foi gestada dentro do movimento social negro, mas que sempre se pretendeu transformadora da sociedade brasileira. Porque é isso que os movimentos negros têm feito, entregado projetos para a sociedade, assim como foram os quilombos. Isso não é eu que digo. Muitos pesquisadores e historiadores têm dito que o quilombo foi uma primeira forma de sociedade alternativa para o Estado colonial e que foi recusado. O quilombo foi tratado como uma forma de criminalização, tanto que Zumbi foi assassinado, foi caçado nas matas, né? Sua cabeça foi exposta para a população para que servisse de exemplo do que não ser feito. Então, esse debate em torno dos recursos, que eu penso que seria fundamental, sim, um Estado deve investir em turismo, deve investir em cultura, e as pessoas vão se perguntar: mas por que não investir, então, nas escolas de samba local? Mais uma vez, as pessoas não sabem que o governo do Estado não tem a obrigação de investir no carnaval. A obrigação de investir no carnaval vem dos municípios, eles têm recurso para isso. Então, o governo do Estado aportar recursos para uma escola que vai fazer divulgar a história do Rio Grande do Sul, vai retornar com certeza, porque mesmo sem o fazer, isso já está acontecendo. Mas eu acho que ainda diz mais, porque é mais do que ficar reduzido à política institucional. É pensar nos nossos empresários. Por que a gente consegue muito rapidamente um recurso para fazer uma
festa relacionada, sei lá, a maior polenta. A gente tem no interior do Rio Grande do Sul essa cultura. Tu consegue recurso para a festa da uva, tu consegue vários recursos, mas para isso tu não consegue recurso. Tu não consegue aportar recurso de Lei Rouanet, que as pessoas vão ter dedução de imposto. Não consegue fazer isso, sendo que a Portela tem toda a documentação para que isso possa ser efetivado e a gente não tem empresários interessados. Eu fico pensando nos nossos grandes empresários que poderiam fazer mesmo divulgação das suas marcas, né? Não teve, Fernanda? E não teve. Não teve empresário interessado em apoiar de forma comercial esse enredo que vai para todo mundo? Nada. Não teve? Nada, nenhuma ação, nenhuma iniciativa. Acreditável. Algo que assim, as pessoas podem pensar, né? Mas as pessoas não querem dar dinheiro porque elas vão gastar o dinheiro. Não. Esse é um recurso que retorna para as empresas. Sim, sem contar isso, é pela Lei Rouanet, que tu recebe depois exatamente, a redução, tu tem toda a dedução, enfim, né? E nós não tivemos. Então, isso diz muito. E dá assim, tempo gente, ainda ou não dá mais? Sempre dá tempo. Até o carnaval começar, sempre dá tempo. Espero que as pessoas se sensibilizem e que, sobretudo, a gente possa pensar efetivamente sobre o que a gente entende por povo gaúcho. Sim, e no fim das contas, até não sei se você está por dentro ou não, mas acabou tendo dinheiro público ou não? Não teve dinheiro público, inclusive essa discussão... Em função da pressão toda. Em função dessa pressão, inclusive em função disso, a gente teve duas proposições de impeachment ao governador e, para além disso, teve uma proposição de uma criação de uma lei que, por hora, não andou, mas que era uma lei que impedia investimentos em qualquer dado de cultura externos ao Rio Grande do Sul. Como se falar sobre negritude sulina fosse algo externo ao Rio Grande do Sul. Isso fala, Léo, sobre a dificuldade... Eu sou uma professora de História de Relações Étnico-Raciais, disciplina obrigatória no currículo de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou seja, aprovada nas mais altas instâncias do ensino superior no país, porque não é simplesmente criar uma disciplina, a gente obedece uma série de regras. A gente se depara cotidianamente com os efeitos do racismo. É sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre as tantas camadas que operam no racismo. Quando a Kizzy falava sobre o racismo estrutural e as pessoas às vezes têm dificuldade. Mas o que é estrutura? Estrutura é falar de instituição. Estrutura é falar sobre resquício do racismo, da escravidão, mas é falar sobre hoje, como é que as nossas escolas estão. Eu estive hoje fazendo uma atividade no Instituto de Educação, que é uma das maiores escolas da nossa rede estadual de ensino. Uma escola modelo, a sua sede foi toda reformada, uma escola que dá gosto de estar. Os alunos do Instituto de Educação não têm um professor negro. Nenhum professor no seu quadro. Isso não diz sobre os negros. Onde não tem professor no Instituto de Educação. Instituto de Educação. Não, isso não diz sobre os negros, isso diz sobre uma estrutura que dificulta o acesso, porque as pessoas frequentemente levam isso para o mimimi, né? Está sempre lamentando, está sempre se lamuriando. Afinal de contas, tem os microempresários, tem os empreendedores, tem um Dr. Carlos Cortes, tem uma Fernanda, tem um Tiago. Nós somos exceções ainda. No meu curso, eu tenho a felicidade de ter 2 colegas negros, mas muitos cursos da URGS não têm professores negros. Nós não chegamos a 1% dos professores das universidades públicas do país, pessoas negras. E não é porque nós não temos qualificação, nós somos doutores, nós somos pós-doutores, mas há uma série de impedimentos. Isso é falar sobre racismo estrutural, é o acesso à educação, acesso à cidadania, acesso à cultura, quando o Tiago fala da importância de estar com a roda de samba em diferentes bairros e romper com a periferia. E não é negar a periferia, porque a gente continua lá. Mas é romper com esse espaço da periferia. A gente está falando de acesso à cultura. Imagina um jovem negro que olha para o Tiago e pensa: eu posso fazer da música um lugar para a minha existência. Isso faz com que esse jovem não esteja num outro lugar que seja de muito mais marginalização. Esse jovem pode se inspirar num Dr. Carlos Cortes, numa Kizzy, numa Fernanda, para estar em outros lugares. Romper com coisas que às vezes eles nem sabiam que podiam fazer, porque não está no teu horizonte. Uma coisa é tu crescer vendo muitos médicos ao teu entorno, muitos livros, muitas pessoas que falam, enfim. E outra coisa é tu crescer num outro lugar. Por que a maior parte dos nossos meninos querem ser Neymar? Porque eles querem ganhar rios de dinheiro? Sim, a gente vive numa sociedade capitalista, mas porque o Neymar é o exemplo que chega para os nossos meninos. É o espelho que chega, né? Exato, a gente aprende por exemplo. Então, isso também fala sobre as formas do racismo, sobre essas tantas camadas que a sociedade precisa desconstruir.